Pessoal, boa noite a todos. Aqui é Alexandre Pandolfo, aqui eu sou Head de Operações aqui da Brasf, Associação Brasileira das Empresas de Sistemas de Forma, Dama e Escoramento. Aqui do meu lado, à minha frente, na verdade, o engenheiro Jefferson Carlos da Silva. A gente hoje tem um evento bacana, patrocinado aqui pela Brasf Academy. A gente vai contar aqui com a engenheira Tatiana da Temec, um dos nossos associados. Eu vou rapidamente passar a palavra aqui para o Jefferson, que a gente tem uma palestra muito bacana aí, que vai ser desenvolvida por ela, sobre formas deslizantes para estruturas de concreto, um tema bastante interessante. A gente tem aí na sala já um número bacana de participantes, ainda não todos que se inscreveram, são 6:05, a gente deu aqueles 5 minutos regulamentares aí para o pessoal se achegar. Essa palestra está sendo gravada, então para quem tiver algum tipo de oposição, queria que se manifestasse. Para quem tiver algum tipo de pergunta, por favor, gostaria que fizesse aí na tela de chat, que a gente vai deixar as perguntas para serem respondidas ao final. A gente está com uma previsão aí de mais ou menos 50 minutos a 1 hora, né, Tatiana, de apresentação. É isso mesmo, Tatiana? É isso? A Tatiana está dando ok ali. O Jefferson vai fazer uma breve apresentação aí, uma introdução aí a respeito da Brasf antes, de uns 10 minutinhos no máximo aí, vai fazer a apresentação da Tatiana, e em seguida a gente já vai começar a falar aí sobre esse tema tão bacana aí, que é uma das tecnologias aí bastante interessantes para a execução de estruturas de concreto, né? Então, eu vou inicialmente apresentar o Jefferson vai apresentar a Tatiana aí como rito, como protocolo, né? Bom, o engenheiro Jefferson aí é o nosso consultor de engenharia aqui da Brasf, ele está conosco aí já faz algum tempo, né? O Jefferson trabalha na área de madame e forma de escoramento há quase 30 anos, né? Então ele é engenheiro civil de formação aí, ele tem passagem aí pelas maiores empresas do setor, né? Então aí nas áreas técnicas aí de algumas empresas do setor, né, Jefferson? Então aí tem experiência e bastante experiência nas áreas técnicas, ele é responsável pelo acompanhamento das normas brasileiras aí do setor de andame e forma de escoramento, tem acompanhado aí a BNT, é responsável aí pela associação por acompanhamento de normas também. E eu vou passar imediatamente a passagem para ele, a palavra para ele, que vai fazer aí uma breve apresentação da nossa associação, né? Ele é o responsável pela nossa área de engenharia aqui da associação, aí, do nosso comitê de engenharia, nosso comitê também de BIM, e que eu convido vocês todos, inclusive, para participarem. Também queria convidá-los aí a fazer o download das nossas revistas, onde a gente tem bastante material técnico interessante, conhecer o nosso site, abrasf.org.br. E, sem mais, Jefferson, por favor, fique à vontade aí. Boa apresentação para vocês. Tatiana, muito obrigado por estar conosco essa noite aí. Boa tarde para vocês. Eu vou compartilhar minha tela. Tá ok? Tela cheia? Perfeito. Então, como o Pandolfo falou, né, ele comentou, eu trabalho aqui na Brasf já vai para 3 anos, né, no início do próximo ano, e participo do comitê, coordeno o comitê de engenharia da Brasf, o comitê de BIM também, né, como ele mencionou, e também represento a Brasf na BNT. Sou secretário da revisão da NBR 15696. Vou comentar um pouquinho mais na frente aqui, no próximo slide aí. Então, vamos lá. Vou fazer uma breve apresentação da Brasf, né? O que é o objetivo da Brasf e tudo mais. Então, tá. Então, vamos lá. A Brasf, né? Quem somos? A Brasf é a Associação Brasileira das Empresas de Forma, Escoramento e Acesso. Ela é uma associação sem fins lucrativos que foi criada em 16 de outubro de 2003, né? Então, há mais ou menos um mês, acabamos de completar 19 anos aí. E ela foi fundada, né, pelas empresas brasileiras e multinacionais do ramo de formas e escoramento. Qual que é a missão da Brasf, né? Então, aqui a gente quer promover e desenvolver tecnologias do sistema de forma, escoramento e acesso, e fomentar a capacitação dos profissionais, que é o que estamos fazendo hoje aqui, né? Essa é a terceira live da Brasf Academy, fora as outras que nós já tivemos, né, de rescoramento. Então, a gente está aqui, né, para isso mesmo, né, para passar conhecimento, né, para que o mercado, né, de construção civil contribuir com ele e que ele melhore como um todo.
e os nossos objetivos, né? A gente contribui com as áreas de marketing dos nossos associados, né? Visando a divulgação dos benefícios do sistema de forma, escoramento e acesso, né? Também promovemos os cases, né, dos nossos associados, né, na revista Abraço e também no nosso site. A gente auxilia na capacitação da mão de obra, mais uma vez o que estamos fazendo hoje, né, dos nossos associados e das empresas consumidoras dos seus produtos. Nós também incentivamos o estudo e a pesquisa da área de engenharia e administração, visando a qualificação dos produtos do segmento. Também manter, né, um constante desenvolvimento das normas técnicas, né, conforme comentamos, né, estamos trabalhando aí fortemente junto à BNT na revisão da NBR 15696, em qual eu atuo como secretário. Já estamos aí concluindo mais ou menos uns 60% da revisão da norma, né? No próximo ano, a gente prevê a conclusão dela e colocar em consulta pública. E também liderar os associados na defesa de seus interesses do segmento junto à esfera pública, né? É o que estamos fazendo, né, junto ao Ministério Público, né, das NRs aí, estamos trabalhando fortemente também na questão da altura dos guarda-corpos, né? Futuramente teremos novidades aí. Aqui são os nossos associados. Hoje temos 26 empresas associadas, né? Então aqui estão todos os nossos associados, o quadro de associados da Abraço. Então, a operação da associação, né? Nós estamos também com a Abraço Lab, né? Os serviços terceirizados, contratados de marketing on e offline, de consultoria jurídica. Então, as atividades da Abraço também englobam, né, os comitês. Então, nós temos o comitê administrativo e jurídico, o comitê de engenharia e subcomitê BIM, né, conforme foi falado, eu coordeno os dois, e o comitê comercial. O comitê de engenharia, o que a gente trata nos nossos comitês, né? Ele possui a tarefa de compilar, analisar e promover melhorias no conteúdo técnico disponível no setor, visando garantir a segurança e bom desempenho de forma, escoramento e acesso. E também, né, nós somos responsáveis pela produção de conteúdos em artigos, posts, revisão de normas e tudo mais. Com isso, nós temos a nossa revista, né, com periodicidade bimestral, né, onde a gente coloca lá vários assuntos muito interessantes para o setor de forma, escoramento e da construção civil como um todo. Falar um pouquinho da revisão da NBR 15696, né? Então, na verdade, a criação, né, a elaboração da 15696, ela começou, né, a ser desenvolvida em 2006, 2007, mais ou menos. Em abril de 2009, né, nós conseguimos fazer a primeira edição, né, e ela entrou em vigor em maio de 2009. Então, a criação da NBR 15696, ela permitiu que os projetos e premissas sejam padrões que também indicam um padrão de qualidade, né, que é importante, né, para que não existam conflitos. Então, conhecer a norma é muito importante, né? Tem até um artigo que eu elaborei, está disponível no nosso site, sobre a importância de conhecer a norma. E, atualmente, né, como eu havia comentado, nós estamos na revisão da 15696, e a comissão a gente já concluiu mais ou menos uns 60% dos trabalhos de revisão, né, até o mês passado. Na próxima semana, agora, dia 22, né, dia 29, nós teremos uma nova reunião, e aqui eu convido a todos, né, que estão presentes, que não participam, se quiserem participar da revisão da norma, né, é só entrar na BNT, né, e se cadastrar para ter acesso à comissão de estudo, né? Se alguém tiver alguma dificuldade e tudo mais, né, é só entrar em contato aqui com a Abraço, que eu oriento como fazer isso, né? É importante a participação de todos. Temos também o nosso comitê comercial. Qual que é o objetivo, né, do nosso comitê comercial? É unir os fornecedores e consumidores, sugerindo ao mercado, em geral, práticas mais justas, imparciais e sustentáveis, né? E o comitê também se coloca, né, sempre à disposição dos associados para discutir melhores práticas que permitam que as parcerias sejam sempre frutíferas, de ganhos mútuos, né? O famoso ganha-ganha, né? Todo mundo tem que ganhar, tem que ser justo.
Também temos o comitê das PENTs, né? As antigas PTAs, né? As PENTs são as plataformas elevatórias móveis de trabalho, né? Antigamente determinada como plataforma de trabalho aéreo. Então, ela possui a importante função de monitorar o mercado de plataformas de trabalho, analisando questões normativas de práticas de trabalho. Inclusive, hoje ela tem norma própria também. E promover, por meio de troca de conhecimento entre as empresas associadas, procedimentos e recomendações que permitam aumentar a efetividade, a abrangência e a sustentabilidade desse mercado. Além disso, busca também busca oportunidades para disseminação da importância e da eficiência desses equipamentos nas soluções de acesso de trabalho. É um comitê bastante atuante, muito importante, inclusive no dia 10 desse mês, teve o 5º encontro, né, dos locadores de plataformas, né, tanto para associados e não associados, e foi muito importante para o setor. Vou falar um pouquinho aqui da inteligência, né, para os seus negócios. Então, a Abraço, ela gerencia e contrata pesquisas, né, independente do mercado, de interesse de seus associados, de tal forma a prover ferramentas de gestão atualizadas e robustas. Então, nos últimos anos, nós fizemos algumas pesquisas aí, e pesquisas também de normas de compliance e governança, né? Foram feitas pesquisas também de cargos e salários, é uma pesquisa muito boa, né? Ajudou bastante aí o mercado, pesquisa de frotas e preços médios e ocupações também. Agora um pouquinho da nossa revista, né? Comentar um pouquinho, como eu falei, ela tem a periodicidade bimestral e a Abraço Informa, ela contempla temáticas relevantes, né, de interesse do mercado, né, tais como conjuntura do mercado, atividade dos comitês, painel do associado, entrevistas, eventos, cases dos associados, né, e várias informações do mercado de construção como um todo. E a sua circulação é digital e ela está sempre disponível lá no nosso site, né, é só acessar, baixar que você tem todas as informações importantes. Bom, essa foi uma visão geral aí da Abraço, né? O slide agora que eu botei aqui é praticamente para o início da apresentação da Tatiana. Então, eu vou voltar aqui, vou passar o host para ela. Antes de passar, né, eu queria fazer uma breve apresentação aí da engenheira Tatiana. A engenheira Tatiana, ela é bacharel em engenharia de produção civil, né, pela Cefet de Minas Gerais. Ela é pós-graduada em estruturas metálicas pelo INBEC, há 16 anos no mercado de locação de formas, andaimes e escoramentos. Sempre ligada ao setor de engenharia, foi estagiária, projetista, supervisora de projetos, gerente de engenharia e de pós-vendas. Há 9 anos, na TEMEC, acompanhou obras nos setores de engenharia, nos setores de engenharia. Um minutinho só, gente. Se fosse fechado, que a gente aberta. Aí as pessoas participam da sala. Para todo mundo fechar o microfone. Isso. Tá. Pessoal, eu pediria aí um favor, né, para quem está com o microfone aberto, fechar, né, para que está dando interferência aqui na nossa apresentação. Pediria a gentileza, ok? Obrigado. Então, vamos lá, gente. Voltando aqui à apresentação da engenheira Tatiana. Ela foi sempre ligada ao setor de engenharia, né? Ela foi estagiária, projetista, supervisora de projetos, gerente de engenharia e de pós-venda. Então, ela está há 9 anos na TEMEC, acompanhou obras nos setores de energia, infraestrutura e indústrias, com a aplicação do sistema de formas deslizantes, trepantes, autoportantes e escoramentos e sistemas de acesso. Então, Tatiana, agora eu vou passar o host aqui para você iniciar a sua apresentação propriamente dita. Ok, Jefferson. Boa noite a todos, né? Primeiramente, obrigada aí pelo abraço, pelo convite, né, da gente participar, da gente trocar essa ideia aí sobre o sistema de forma deslizante, que é muito interessante e que faz parte do escopo do fornecimento da TEMEC aí. Então, obrigada a todos também pela presença. Vamos trocar essa ideia e como o Jefferson falou, né? Ao final, o pessoal pode ir passando as perguntas, que ao final nós responderemos, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela.
Então, vamos lá, né? Certinho. Deu certinho, né, Jefferson? Tá certinho, Ótimo. estamos vendo bem. Ótimo. Então, nós vamos falar um pouquinho de forma deslizante para obras de concreto armado, né? Esse tipo de forma. E já no título aí da apresentação, a gente tem uma ideia de como que vai ser o enfoque desse bate-papo. Nós queremos aí passar essa mensagem de onde que a gente consegue utilizar, né? Que tipo de solução que é o mais indicado. E a forma deslizante, quando a gente fala em forma deslizante, a gente está pensando em duas características principais para estruturas de concreto, que é a produtividade, né? Ou seja, eu executar uma estrutura em um prazo, o menor prazo possível, e a excelência da qualidade final da estrutura de concreto. Que aí nós vamos entender aí no decorrer da apresentação a participação da forma deslizante nisso daí, né? Falando um pouquinho da TEMEC, nós aqui da TEMEC, eu acho que a boa parte do pessoal presente conhece a TEMEC, mas pode ter quem ainda não conhece a nossa empresa, né? Nós estamos aí há 22 anos no mercado, nós surgimos, os nossos fundadores, com a participação em obras de energia no Brasil, especificamente em Itaipu, né? O fundador participou, então daí veio para a forma deslizante, mas a empresa tem também aí a gama toda de atendimentos do setor, né? Assim como boa parte dos associados da Abrasf. Então, nós atendemos aí os mais variados tipos de obra, de predial até a obra de infra, e temos aí os equipamentos de acesso, a forma convencional, os andaimes. Então, a gente conhece um pouquinho aí de todo esse tipo de estrutura. A nossa sede é aqui em Minas Gerais, mas a gente atende aí obras no Brasil todo e, inclusive, em alguns países da América Latina e na África, né? Então, para a gente começar esse bate-papo aí sobre as formas, é bacana a gente trocar uma ideia sobre esse conceito de forma, né? O Jefferson citou aí a revisão da norma, e quando a gente fala em forma, a gente está falando, então, em estruturas provisórias que vão moldar o concreto fresco. Isso aí é um item que nós vamos falar bastante aqui, quando ligado à forma deslizante, é importante a gente ter em mente, resistindo em todas as ações provenientes das cargas que vão atuar ali durante esse processo. Então, ou seja, a forma é um item fundamental para eu garantir que a estrutura que eu preciso seja corretamente executada, né, e atenda ali os critérios de qualidade para o qual essa estrutura foi desenvolvida. Então, enquanto eu estou com o concreto informado, eu tenho que ali resistir a todo o carregamento que o concreto vai fazer sobre aquelas formas, de maneira a ele ter um bom desempenho. Esse é um item que é importante também da gente pensar quando nós vamos avaliar aqui as diferenças entre os diferentes tipos de forma que se trabalha no mercado, né, até a gente chegar na deslizante. Então, nós temos aí as formas convencionais em madeira, né, temos as formas metálicas trepantes, que boa parte dos associados também tem, né, na forma trepante. Quando a gente fala de forma trepante, nós estamos dizendo que é uma forma no qual eu vou ter uma estrutura com uma certa altura e que eu vou trabalhar com uma forma sobre a outra, trepando ao longo da altura da estrutura, para eu poder chegar na altura aí da estrutura de concreto que eu preciso chegar. Então, no caso do exemplo aí da foto, nós temos uma parede, né, com uma forma trepante, ainda não está posicionado os andames, mas se essa estrutura tivesse ali, vamos supor, 4, 5 metros de altura, eu teria que ter a montagem do andaime em torno dessa estrutura para eu fazer o processo de trepar essa forma e subindo ela ao longo da altura aí da estrutura, tá certo? Outro tipo de forma que também é trepante, que também é escopo do fornecimento da TEMEC, e que é o escopo de atendimento de obras de alturas elevadas, é a forma que a gente conhece como trepante autoportante, onde eu, diferente da forma trepante, não tenho a necessidade de montagem dos andaimes. A gente vê na foto aí que eu não tenho andaime nenhum à frente da forma, mas eu tenho aqui, sim, um módulo de forma que vai ser içado por algum tipo de equipamento. Pode ser uma grua, pode ser um guindaste, se for uma estrutura mais baixa, né? Dependendo do meu ponto de acesso, pode ser um muque. Então, eu tenho aí uma maneira de executar paredes elevadas sem eu ter que montar o andaime. A vantagem da gente ter um tipo de forma onde eu não monto o andaime
além da parte de prazo, de limpeza da obra, né, dessas considerações, é a questão da própria segurança também, né? E do dimensionamento aí desse andaime em relação à estrutura. Você imagina você aí com uma estrutura de 20, 30 metros de altura, com um andaime montado em todo o seu perímetro, né? Você teria que ter ali uma movimentação muito grande de montagem, uma equipe muito grande de montagem, frete, muito, né, deslocamento de material. Então, a forma trepante autoportante surge principalmente para estruturas altas. Ah, Tatiana, mas o que é estrutura alta para você, né? Aí, na verdade, depende do tipo de obra, né? Eu posso ter uma estrutura de 10 metros de altura feita com andaime? Posso. Mas também pode ser interessante que eu tenha uma estrutura de 10 metros de altura feita com a forma trepante autoportante, onde eu vou içar os módulos e não vou precisar do andaime? Pode ser interessante, né? Aí eu tenho uma estrutura aí de 30 metros de altura. Posso montar com andaime? Pode. Não há nada que te impeça normativamente. Mas já começa a ficar bastante inviável, né? Principalmente se você tiver um perímetro de estrutura muito elevado, você montar aí um andaime, uma estrutura provisória, como a norma citou, que é da altura de um prédio, né? Então, nesse sentido, é que as formas que não necessitam de andaime passam a ser bem mais interessantes, né? A ser quase que indispensáveis, né? E em alturas menores, eu tenho, por exemplo, uma estrutura com 10 metros, com 8 metros, a depender da minha condição de contorno, pode sim também ser interessante eu trabalhar sem a utilização dos andaimes, né? E aí surgiu um outro tipo de forma, que são as formas deslizantes, que vieram aí para complementar, para poder brigar junto, né, com as formas trepante autoportantes, né? O que é a grande diferença entre as formas deslizantes e a trepante autoportante? A diferença entre elas é que na forma trepante autoportante, eu vou movimentar essa forma através de um equipamento e vou fazer uma concretagem similar a qualquer outra forma, ou seja, uma concretagem em altura fixa. Eu tenho a forma com 2,40 metros de altura, vou morder ali a estrutura existente como uma forma trepante qualquer também faria, e vou concretar ali 2,20 metros, 2,30 metros. Depois desses 2,30 metros, eu vou desformar também, né, com auxílio de um equipamento, vou elevar e vou posicionar essa forma autoportante no seu novo ponto de apoio. Já na forma deslizante, eu não tenho esse processo de desmontagem. Eu tenho somente o processo de montagem da forma e durante a concretagem é feita a movimentação da forma de maneira que, ao final, eu tenha a estrutura completamente executada, sem uso de andaime e sem uso de equipamento para movimentar a forma. Então, essa é a grande vantagem da forma deslizante para estruturas com alturas elevadas, né? Aí, aqui cabe o mesmo questionamento. Ah, mas e se eu tiver uma estrutura de 6 metros? Não é muito baixa para eu deslizar? Pode ser baixa. Pode ser que, dependendo da condição da obra, não seja interessante o sistema de forma deslizante. Mas pode ser, como nós já tivemos o caso aqui, né, de paredes de 4 metros de altura sendo deslizada. Aí nós vamos entender por que e os pontos que a gente deve analisar ao escolher esse tipo de sistema e como ele funciona, né? Antes de conversar sobre esses pontos, a gente vê aqui, dar uma refletida sobre essa questão da importância das formas em obra, né? Seja qual sistema construtivo nós optarmos por utilizar com as formas. Aqui nós temos uma foto muito bonita de uma barragem, as obras de barragem, além de estarem no veio da TEMEC, né, das usinas hidrelétricas em geral, são obras de engenharia muito desafiadoras. Então, ali a gente vê pontos que são sempre muito pensados, porque são pontos que são sempre grandes, né? É muito concreto, é muito andame, é muito aço, é muita gente para executar, equipe grande. Mas são conceitos que desladam a obra como essa, de uma usina hidrelétrica, quanto para um prédio, para uma sala comercial, para uma casa, as formas
deslizantes, trepantes ou autoportantes são fundamentais, né? Eu garantir ali a geometria do que eu estou fazendo, seja do ponto de vista arquitetônico ou do ponto de vista de uso da estrutura, estruturalmente falando, né? Então, essa geometria tem que ser garantida, eu posso ter um encaixe de uma peça, aí entra já a precisão daquilo. Eu posso ter a questão do acabamento da estrutura de concreto, que muitas das vezes é muito importante, né? Numa ponte, num viaduto, chama atenção do ponto de vista arquitetônico, você ter uma estrutura bem acabada, né? Mas eu tenho obras hidráulicas, como são as usinas, como são os reservatórios das empresas de abastecimento de água, como são de muitas estruturas industriais, onde esse acabamento do concreto também é essencial para garantir o desempenho estrutural dessa estrutura, né? Que também, por esse fator do acabamento, às vezes é garantido pela forma deslizante, né? A questão do custo e do prazo. Então, quando eu penso em custo e prazo de um empreendimento, se eu escolho o sistema de formas equivocado, eu posso estar comprometendo fortemente o meu cronograma, né? Se eu tenho ali 8 meses para executar uma obra e eu tenho um sistema inadequado que não me garante desempenho, não é que o sistema é ruim, é que ele é inadequado, né? Então, eu preciso de um sistema que me acelere. Por outro lado, se eu tiver uma obra que vai ser executada em um processo mais longo, né? Concretagens mais baixinhas, eu tenho um prazo delongado para fazer, eu não tenho a garantia da continuidade, ao menos daquela estrutura, pode ser que eu precise de um sistema mais lento mesmo, onde eu consiga parar, onde eu tenha mais tempo para trabalhar, né? Então, a escolha do sistema de formas mais adequado é imprescindível no caso das estruturas de concreto armado para garantir aí o prazo e o custo daquela obra, que nem sempre está direcionado somente ao custo da forma, né? Às vezes os clientes, tanto os nossos clientes quanto os clientes dos nossos clientes, os donos da obra, né? O valor unitário da forma é muito relativo, vamos falar assim, né? Eu posso ter uma forma que unitariamente é mais barata, mas que me consome um índice de mão de obra tão maior que eu posso ter um outro sistema muito mais caro, mas que no final das contas vai me gerar uma economia, né? Então, tudo isso tem que ser analisado quando a gente define esse sistema e é a importância desse sistema para as obras de concreto armado no país, né? Além disso, questões específicas relacionadas ao desempenho estrutural, como a garantia da verticalidade da estrutura, quando eu estou falando numa peça, numa estrutura muito precisa, onde eu tenho um encaixe de uma peça, né? A questão da estanqueidade das estruturas de concreto, que é aquela questão de eu não ter como de eu fechar a parede de maneira que eu não tenha vazamento de água ou de um outro produto que será armazenado, né? Também deve ser sempre avaliado, porque é um problema. Então, a gente tem um conjunto de fatores que a escolha correta do sistema de forma, seja ele deslizante ou não, é muito importante ser levado em conta para a definição do sistema mais adequado. Com relação ao sistema deslizante, ele é um sistema que já está aí há um tempo no mercado, né? Historicamente, ele surgiu na Alemanha por volta da década de 20. Então, não é uma novidade propriamente dita o sistema de forma deslizante, né? Lá surgiu o sistema que a gente chama de forma convencional e com o pensamento de forma que determina o que é uma forma deslizante. Que é o quê? Eu tenho um painel, assim como eu tenho nos demais sistemas, que vai dar a forma do concreto. Esse painel, no caso da deslizante, diferente de outros sistemas, é um painel de altura menor, né? Então, eu não tenho, enquanto nas formas trepantes eu posso ter painéis mais altos, painéis de 4 metros, 3 metros, 2,70 m, 2,40 m, na forma deslizante você trabalha com uma altura menor de forma. Essa já é uma das vantagens do sistema da forma deslizante. Então, eu tenho igualmente um painel dos dois lados da estrutura de concreto, posso também ter o painel somente de um lado da estrutura de concreto, assim como nas outras formas, né? Trabalhando seja contra rocha, ou seja, contra uma estrutura já executada, tá certo? Acoplado a esse painel, eu vou ter uma rede hidráulica. Eu vou ter, basicamente, um cilindro hidráulico que vai proporcionar a movimentação dessa forma, acoplado a uma rede de distribuição, tá certo? E aí, o que acontece? Eu vou, assim como numa forma convencional,
fazer a concretagem desse painel até próximo ao topo da altura da forma, vou observar o início de pega do concreto e vou começar a fazer deslizamentos ao longo ali da altura da estrutura, acionando essa parte hidráulica aí. Então, é assim que a forma deslizante funciona. Às vezes, quem não conhece ou quem nunca viu, tem uma ideia de que a forma deslizante é como um elevador, que eu aperto um botão e ela vai subir ali. Não é assim que acontece, né? A forma deslizante, eu encho a primeira altura de concretagem e, após isso, vou fazendo deslocamentos sucessivos da forma, e não ininterruptos. Então, enquanto eu deslizo a forma, eu deslizo uma determinada altura, continuo a concretagem, após o concreto atingir novamente o ponto de pega, faço outro deslizamento e assim sucessivamente. Esse é o funcionamento básico da forma deslizante, tá certo? Aqui, só para ilustrar, para vocês terem uma ideia, os dois itens que são, vamos falar assim, os principais aí, né? Nessa rede de distribuição hidráulica das formas, que é o cilindro hidráulico, que é a peça que vai, vamos falar assim, impor a força necessária para que a gente possa vencer a força de atrito e o peso da forma e movimentá-la, e as unidades hidráulicas que alimentam aí esses cilindros com óleo hidráulico, né? Então, o óleo percorre uma rede que é feita ao longo da forma, é acionado para movimentar esse cilindro e depois volta lá para a unidade hidráulica. No próximo, no sucessivo deslocamento da forma, esse ciclo se repete, tá certo? Isso é o básico do funcionamento da forma deslizante. E a vantagem, né, uma das grandes vantagens do sistema da forma deslizante é, como a gente disse aí no início, né, a gente não tem a montagem dos andaimes. E, além disso, como eu faço o deslizamento juntamente com a concretagem da forma e a depender do sistema utilizado, também junto à armação, a gente consegue, e a forma tem acessos previstos nela para isso, já dá o acabamento na estrutura. Então, a superfície do concreto fica realmente sem nenhuma marca, fica uma superfície com um acabamento muito bacana. Mais para frente, nós vamos ter aí o comparativo, vocês vão conseguir visualizar isso. Então, eu consigo já ter esse acabamento no concreto, né? Por outro lado, esse sistema de formas, ele acontece junto ao lançamento do concreto e, a depender do tipo, como a gente disse, junto à atividade de armação. Então, eu tenho que ter uma racionalização, tanto da montagem das formas, quanto do lançamento e da montagem da armadura, concomitante ao deslocamento da forma, né? Porque esse planejamento do lançamento de concreto, em qualquer forma, também tem que haver, né? Eu tenho que saber a capacidade da minha bomba, eu tenho que saber o que eu consigo de concreto, se a minha usina está perto, se a minha usina está longe. Então, no caso da forma deslizante, você tem que racionalizar isso antes de iniciar. Então, muitas das vezes, se torna um ponto favorável, embora você tenha condições de contorno mais específicas e mais claras, mas ela leva a obra, juntamente com o fornecedor, a planejar esse fornecimento. Então, você, muitas das vezes, consegue racionalizar o processo de maneira a evitar algumas perdas, a garantir uma qualidade superior ao se você deixasse escorrer de uma forma mais solta, né? Como às vezes acontece quando você está com uma forma fixa, né? Então, eu consigo executar a estrutura de uma maneira mais rápida. Por que é de uma maneira mais rápida? Porque eu tirei o processo de desforma, tirei o processo de locomoção da forma, seja ela trepante, que eu vou ter que montar ela manualmente através dos andaimes, ou seja, através da recolocação da forma no lugar com a forma trepante por equipamento, né? Então, eu eliminei aí 2 etapas que consomem muito tempo, sem contar a necessidade de montagem de andaime, porque o andaime, na forma tradicional, você vai subindo à medida que a sua forma vai subindo. Então, você tem também essa montagem que, no caso da deslizante, não acontece. Ela acontece uma única vez, quando a forma está no chão. Como o painel é muito baixinho, então você tem um nível de montagem muitíssimo menor do que numa forma tradicional, tá certo? E o que é necessário fazer, muitas das vezes, é uma ou outra, né? Muitas das vezes é um equívoco aí, alguma das vezes, né? Você pode ter algum
detalhamento melhor da armadura em função do sistema utilizado, que aí nós vamos ver mais para frente aqui por que esse ajuste às vezes é necessário, né? Aí o comparativo que nós comentamos da diferença aí da qualidade de acabamento do concreto, né? A forma, aqui uma forma deslizante, o concreto sem as marcas nem verticais nem horizontais, né? E aqui uma forma convencional com acabamento bom, tem um acabamento razoavelmente bom, tem aqui uns furos de ancoragem, mas aqui é ancoragem, né? Isso aqui se trata, mas vejam que essas marcas que a gente tem aqui, que são pequenas juntas durante a concretagem, são totalmente eliminadas, né? Então, você tem essa vantagem que a qualidade do acabamento é realmente fantástica. Aí a gente tem a ausência durante a concretagem das juntas, isso também é outro item que é muito importante, né? Quando a gente fala de junta da concretagem, não só essa marquinha que está ali entre as formas, mas a própria junta determinada pela camada, né, de concretagem. Se eu tenho ali uma forma de 2 metros, 2,5 metros, 3 metros, que é o usual, vamos falar assim, de formas, principalmente as trepantes convencionais, né? No caso da deslizante, eu elimino completamente essas juntas. Então, quando eu tenho uma estrutura que precisa ser estanque, que tem que ter uma superfície que vai estar em contato com a água, como os reservatórios, como a maioria absoluta das estruturas das usinas hidrelétricas, né? Como reservatórios industriais aí, até de outros líquidos, né? Que não seja água. Então, eu tenho essa grande vantagem de não ter junta de concretagem. E todo mundo que trabalha com concreto armado sabe que a junta é um ponto crítico na estrutura, até depois de futuras patologias, né? Então, a forma deslizante, quando a gente diz que ela dá um ganho no desempenho estrutural, a gente está se referindo a esse fato. Não só de você garantir o desempenho estrutural que já é exigido daquela estrutura, como também a questão de algumas patologias, em função da maneira como ocorre a concretagem, serem evitadas, tá certo? Com relação a você ter um ganho de produtividade, também pela maneira como você racionaliza a sua concretagem, né? Nessa foto aí, nós estamos vendo uma casa de força que é muito similar a um grande caixote, como se fosse um prédio com algumas lajes intermediárias. Então, se eu vou fazer com uma forma convencional, geralmente eu vou fazer parede, faço 3, 4 metros de altura, faço a laje. Faço a próxima parede, faço a próxima laje. Com isso, eu tenho as paradas que impõem ao cronograma um prazo delongado, né? Eu tenho que parar, eu tenho que montar todo o escoramento, eu tenho que, de repente, às vezes, abrir mão de uma equipe de armação para poder entrar uma equipe de montagem naquele momento, e aí, enquanto isso, a minha equipe de armação está parada. Então, tem uma série de fatores que vão prejudicar o meu desempenho em velocidade. Na forma deslizante, a gente tem a possibilidade de deslizar uma parede de maneira a maior altura possível que tiver ali dentro daquela estrutura e já deixar aqui, ó, estão expostas as armaduras para que depois eu venha e monte essa laje. Então, eu consigo racionalizar melhor a minha equipe e eu consigo dar velocidade à estrutura, porque eu faço ela se tornar mais simples. Ter uma seção que eu consigo trabalhar sem paradas. Então, isso, muitas das vezes, em obras de grande porte, como nas usinas, mas também em obras de menor porte, como alguns reservatórios, que tem aquelas lajes intermediárias, reservatórios elevados, né? Estruturas para filtragem, é um benefício muito interessante da forma deslizante, né? Porque eu não tenho andaime, então eu vou eliminar completamente isso. Eu vou depois somente montar o escoramento ali com uma equipe direcionada para esse fim, tá certo? Com relação ao prazo de execução, né? Quando a gente comenta que a forma deslizante é muito rápida, a gente tem aí a velocidade da forma deslizante, a velocidade como ela sobe, né? Isso depende de muitos fatores. Depende da geometria da estrutura, se eu tiver uma área de forro muito grande, se eu tiver uma área de forro mais reduzida, depende da qualidade do concreto que está sendo empregado naquela obra, se eu conseguir estabelecer um bom controle de pega do concreto, se eu não conseguir estabelecer, seja por fatores locais, temperatura, né? Então, isso varia muito.
Mas a gente tem aí, vocês vão visualizar ao longo da apresentação, que a gente considera um índice médio aí de 20 centímetros por hora, né, de deslizamento. E o deslizamento, a gente considera ele ocorrendo 24 horas. Tatiana, e se não puder ser 24 horas, pode parar? Pode. Não há nada no sistema deslizante que impeça que a forma pare. O que acontece se a forma parar? É que eu perco o meu desempenho de prazo, né? Se eu tenho uma forma que eu vou deixar estacionada, então eu vou concretar, vou deslizar, vou parar à noite, no outro dia eu vou ter que ir tratar a junta, porque se eu parei, aí vai ter junta, né? Eu vou ter que limpar a forma, porque se eu parei de concretar e a forma deixou de estar envolvida 100% pelo concreto, evidentemente que vai ficar ali uma ou outra marca. Então, esse tipo de situação onde você para, te reduz muito a velocidade e também reduz, sim, um pouco a qualidade do acabamento que a forma deslizante oferece, né? Mas você tendo a condição de trabalhar 24 horas, se você subir o mínimo esperado, que são 20 centímetros por hora, em 12 horas você vai ter uma estrutura de 2,40 metros executada, né? Em 2 turnos, já está ali com uma estrutura de quase 5 metros. Então, é uma velocidade que realmente é muito grande em relação aos outros sistemas, né? Onde você tem que esperar a cura, seja pela ancoragem da forma, seja pela montagem dos andames. Então, você consegue uma velocidade muito bacana, né? Nesse tipo de obra aí que nós estamos citando, isso é uma obra de pilares de uma rodovia. Então, o que acontece? Lá no pico, onde já estava tudo encaixado, concreto certinho, a qualidade do concreto, aí vocês podem perceber que é um concreto de muita qualidade, ficou muito bacana. A gente conseguiu aí esse pico de 32 centímetros por hora. Então, você imagina, em 24 horas eu tinha uma estrutura de quase 8 metros executada, em um dia. Né? Então, isso é uma velocidade realmente muito grande e que dá um ganho à obra, ao cronograma, ao tempo que você está com a sua equipe mobilizada, que também vira outro, né? A necessidade ali menor de mão de obra, de carpinteiro. Então, é um sistema que realmente caminha junto com o concreto e a armação e que pode, sim, na estrutura correta, oferecer um ganho de prazo muito, muito considerável. Né? Com relação ao lançamento de concreto, nós falamos de 2 pontos aí que são relevantes, que é o lançamento do concreto e as armaduras, né? Com relação ao lançamento de concreto, o mais importante na forma deslizante é o que está exemplificado nesse slide. Imagina que eu tenho uma estrutura circular que eu vou executar com minha forma deslizante. Fiz a montagem dos painéis. Comecei ali por um ponto qualquer na estrutura, nós vamos chamar de ponto A. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o lançamento do concreto em camadas, nunca maior que 25 centímetros, assim como a norma já pede, né, no máximo 30, né? No caso da deslizante, é interessante manter no máximo os 25 aí de camada de concretagem. Eu vou iniciar por esse ponto A, vou lançar o concreto ao longo de todo o perímetro do círculo e tem que terminar a concretagem lá no ponto A. Na minha próxima camada, eu vou começar pelo mesmo ponto A e vou repetir o processo. Por quê? Porque a forma deslizante parte da desforma prematura do concreto, né? Eu vou concretar, esperar dar a pega e vou subir a forma um pouquinho. Então, é importante, primeiro, evidente que quando eu vou subir a forma, ela tem que estar toda cheia de concreto. Eu não posso subir a forma com um lado com concreto e outro sem concreto, senão eu vou ter um vazado na estrutura. Né? Além disso, o concreto ele vai iniciar a pega e eu preciso que ele tenha uma pega mais igual possível ao longo do seu perímetro. Então, se eu começo uma camada, ora por um lado, ora por outro, eu vou ter ali uma desigualdade de pega do concreto que vai me impossibilitar de deslizar. Ou o concreto vai estar tão fresco que eu não posso subir a forma, senão ele pode se deslocar, ou ele vai estar com a pega tão já adiantada que ele vai estar muito seco e aí eu vou ter que vencer uma força de atrito muito maior, que não é como a deslizante trabalha, né? A deslizante trabalha em um meio intermediário ali de cura, tá certo? Então, esses 2 slides explicam essa questão de eu ter uma sequência de concretagem começando e terminando no mesmo ponto, né? O que a gente não pode fazer? Como foi colocado aí, eu não posso começar a concretagem pelo ponto onde eu terminei a primeira. Então, imagina que eu estou concretando ali uma estrutura retangular
E aí eu venho, faço uma camada de uma parede até a outra, e assim vou fazendo até o final. Chega lá no final, eu volto pelo caminho no sentido contrário. Não posso fazer isso. Eu tenho que voltar pelo mesmo sentido que eu fiz a primeira camada, tá certo? O lançamento, imaginando aí um escalonamento das camadas, né? Que às vezes na forma fixa acontece quando eu tenho uma estrutura muito larga, muito grande, até para poder trabalhar as juntas de concretagem, né? Aí, novamente, quando a gente diz que o lançamento de concreto tem que ser racionalizado, não só no caso da forma deslizante, no caso de todas as formas, né? Se eu tenho uma limitação de volume máximo de concreto, e todos nós temos sempre, né? Eu tenho que conhecer o volume máximo de concreto que eu tenho disponível para uma obra, seja porque é o máximo que a concreteira pode me mandar, se é o máximo que a minha usina consegue fornecer, se é o máximo que a minha bomba consegue lançar, seja por que razão for, eu tenho que racionalizar esse processo. Então, quando eu tenho, às vezes, um bloco muito largo, é comum eu fazer ali a camada escalonada até para eu poder trabalhar a questão das juntas, não trabalhar uma junta única em altura, né? No caso da forma deslizante, eu não posso fazer isso. Ah, Tatiana, então tem um problema? Não, porque como eu vou trabalhar subindo a forma, eu não vou ter a junta, né? E eu vou estar trabalhando sempre com um volume de concreto mais baixo, porque o meu painel é menor. Então, você não pode jamais trabalhar como na segunda figura aqui, eu mantendo uma cabeça de concretagem vazia, porque aí eu teria que subir a forma vazia. Aí não vai funcionar, né? O mesmo ocorre se eu começar dos dois lados. Não é interessante, porque ao final de uma etapa de concretagem, eu não vou ter ali o mesmo tempo de pega dos dois lados, né? Eu vou ter o concreto com uma pega mais dificultada, vou ter que demorar mais para poder puxar, além de eu poder ter o descontrole da pega de concreto, ter um ponto com uma pega mais acelerada que o outro. Então, não é interessante. Tá certo? E aí, a diferença básica, por que existem dois sistemas de forma deslizante, que nós falamos lá no começo, existem dois. Por quê? Basicamente, é relacionado à densidade da armadura, né? Nesse primeiro slide aí, nós estamos vendo duas estruturas que, quando comparado ao segundo, vai dar para perceber, possuem uma densidade de armadura mais baixa. Eu tenho a distância aqui entre as barras verticais, uma distância considerável. Eu tenho as barras horizontais não tão numerosas, né? Aí vocês vão me falar assim, não, mas essa estrutura aqui é bem armada. E é verdade, né? Um silo, ele é bem armado. Mas em relação a esse tipo de estrutura, ele está com uma armação bem inferior, né? Então, quando eu tenho aqui muitas barras verticais muito próximas uma à outra, eu tenho muitas barras horizontais pertinho, de bitolas elevadas, eu tenho ali uma barra de 1 polegada na vertical, e aí a minha barra horizontal já é um aço de 16, e com um espaçamento muito pequeno, então eu tenho um limitador do sistema convencional de forma deslizante, que nós vamos entender aqui na estrutura dele por que isso acontece. Um dos pontos que eu acho que quem trabalha com forma já visualiza quando eu tenho diferentes taxas de armadura dessa maneira aí, entre os dois, ó, é a questão da armadura, não é nem a questão da forma, né? Quem trabalha com forma, quantas vezes já não foi a uma obra, seja um construtor ou seja um fornecedor de forma, e o pessoal falou assim, nossa, mas a forma está desalinhada, essa forma está ruim, tá? Não está funcionando, está estragada. Aí quando você vai ver, a armadura está tombando, a armadura está empurrando a forma, não só não está respeitando o recobrimento, como está chegando a empurrar a forma. Aí ela não vai ter alinhamento mesmo, né? Imagina uma estrutura dessas de aço tombando para o lado de qualquer painel. Podemos fazer um painel aí hiper robusto, resistindo a 100 mil kgf por centímetro quadrado de impulso, que não vai funcionar, né? Então, estruturas com taxa de armadura elevadas pedem a pré-armação, que nós vamos ver mais para frente. Então, em função mais ou menos disso, é que foi desenvolvido um sistema de formas deslizantes diferente. Nós vamos conversar sobre os dois. Então, nós temos aí, para menos armadura, o sistema de deslizante barrão interno, e para uma taxa de armadura superior, o sistema deslizante com guias. Tá certo? O conceito da forma deslizante barrão interno, né?
ele é indicado para estruturas com, como a gente já disse, com a densidade da armadura menor. É um sistema que foi criado lá na Alemanha, a base dele, né, já existe aí há muitos anos. E o que é esse sistema de forma? Nós temos aqui o painel, que vai fazer a face do concreto, assim como em qualquer forma, e eu tenho um pórtico, que é esse pórtico principal aqui do meio, que vai fazer a sustentação dessa forma através de um elemento que vai trabalhar interno ao concreto, ou seja, dentro da parede, que é o barrão. E esse pórtico, junto a esse barrão, é que vai transmitir para o apoio da forma, além do atrito entre o painel e o concreto, né, os esforços da concretagem e do peso da própria forma. Tá certo? A parte externa dessa forma, tanto nesse sistema barrão interno quanto no outro, são os cavaletes, os andaimes, que são utilizados, esse andaime superior, andaime de serviço, os trabalhos de armadura e concretagem, e o andaime inferior, o andaime de acabamento, que é onde os pedreiros trabalham ali após a passagem da forma, alisando mesmo a estrutura para ela ficar com aquela qualidade bonita ali que a gente viu nas fotos. Tá certo? Em cada pórtico desse, a gente tem aqui os 2 cilindros. Ó. Nesse caso desse sistema, ele fica posicionado em cima dos pórticos de sustentação. Esses cilindros hidráulicos vão trabalhar aqui comprimindo essa peça aqui, o barrão, e é assim que o sistema sobe. Né? Ele sobe como se ele estivesse apertando o barrão para ele poder se movimentar. Então, aqui nesse caso, eu tenho o barrão trabalhando a compressão. E aí, a nossa equipe de engenharia faz todo o dimensionamento, tanto das dimensões desse pórtico, quanto da dimensão desse barrão, o espaçamento dessas peças, né? A necessidade de estruturas auxiliares quando a gente cai em vazados dentro da estrutura, que nós vamos ver aqui nos slides à frente, para poder o funcionamento dessa forma ocorrer da maneira que tem que ser. Tá certo? Com relação ao lançamento do concreto aqui no sistema barrão interno, tanto no barrão interno quanto no sistema de formas, assim como no sistema com guias, né, assim como no sistema de forma convencional, eu posso lançar o concreto de diferentes maneiras, principalmente a depender da estrutura de concreto, não é nem da forma. Então, por exemplo, nessa foto nós temos um pilar de uma rodovia e o pilar tem um volume, uma dimensão pequena. Então, ele tem um volume pequeno de concreto a ser lançado. Se o volume de concreto a ser lançado é baixo, não é razoável eu ter uma bomba fazendo esse lançamento, né? Se eu vou ter um volume baixo lançado ali. Então, aqui eles optaram por fazer o lançamento com a talha, né? Eu posso ter também um elemento auxiliar, mesmo que eu tenha um elemento com baixos volumes de concreto, mas que eu tenha uma altura muito elevada, e aí eu trabalhar com talha se torna inseguro. Então, posso trabalhar com a grua ou com o guindaste e utilizar as caçambas aí para fazer o lançamento do concreto. Quando eu tenho uma estrutura com o perímetro de forma maior, né, o perímetro, na verdade, de face de parede, né, de concreto maior, aí a bomba ela se torna bem interessante. Né? A bomba lança é bem interessante de trabalhar. Só que a bomba lança também vai ter um limitador de altura. E, em alguns casos, a gente tem estruturas que são um desafio de engenharia, né? São estruturas muito altas. Então, essa foto, por exemplo, aí de uma chaminé, de uma fábrica de celulose, a chaminé tinha quase 180 metros de altura. Então, eu não vou conseguir chegar com uma bomba lança a 180 metros de altura. Então, lá, o lançamento foi feito utilizando o elevador cremalheira. Né? Algumas obras também utilizam alguns equipamentos especiais. Essa obra aí mesmo era uma obra, a obra da foto, de uma estrutura circular, com uma parte aí que a gente vê aqui retangular. Isso aqui é uma outra vantagem do sistema de forma deslizante. Né? No caso da forma deslizante barrão interno, os clientes da TEMEC não têm que preocupar com arremate de madeira, porque a forma circula todo o perímetro da estrutura. Então, aqui eu tenho uma geometria variável. Uma parte é circular, outra parte é retangular. A nossa forma, como está aqui na foto, vai fazer o perímetro e vai garantir ali toda a geometria da estrutura a ser deslizada. Tá certo? Então, também é uma vantagem. Aqui a gente tinha uma estrutura de 50 metros de altura. E o cliente
preferiu não montar uma grua e conseguiu no mercado uma lança que conseguia atender ele ali até essa altura que ele precisava. Então, esse trabalho junto ao cliente de desenvolver, de dar sugestões diante do que a gente já viu aí no histórico, né, e de racionalizar esse processo do uso de equipamentos para forma, lançamento de concreto e a montagem da armadura é um trabalho importante a ser desenvolvido quando você trabalha com a forma deslizante, né? A verticalidade da estrutura, né? Eu tenho ali um painel baixinho de 1 metro que vai ser deslizado. Então, é muito importante, como eu não vou parar esse processo, eu não vou ter uma checagem da estrutura só quando eu finalizar uma concretagem de 2, 3, 4 metros, como acontece com uma forma fixa. Isso vai ser feito diariamente, a cada turno, 1 vez por turno, 2 vezes, quando for necessário, né? Então, eu tenho ali a equipe de topografia trabalhando junto e conferindo ali, seja através do prumo tradicional, com o uso, por exemplo, do corpo de prova, ou do laser, né? A equipe de topografia trabalhando ali junto à equipe da forma, e a forma possui mecanismos que possibilitam pequenas correções que se façam necessárias. Então, tem uma estrutura circular, estou deslizando. Saiu aqui meio centímetro do prumo ou do raio, né, do que a gente estiver medindo. Há como corrigir no meio do caminho? Sim, há como corrigir. A forma possui dispositivo para isso. Não só possui, como tem que possuir, né? Assim como uma forma fixa. Ela também, quando você monta a montagem de uma forma fixa, ao final da montagem, você tem que fazer a checagem da geometria, porque ela pode ter ficado equivocada. E aí você tem que possuir ali um tensor, uma escora, algum elemento que você consiga fazer a correção, né? Então, a forma deslizante, assim como a forma tradicional, também possibilita fazer essa checagem. A vantagem da deslizante é que essa checagem é feita em alturas menores. Então, você acaba tendo um controle maior sobre esse fator e tendo menos risco aí de ter uma surpresa ao final das concretagens, né? As estruturas aí, portanto, que são indicadas no sistema de barrão interno, né, que é esse primeiro sistema que nós conversamos. São os pilares de pontes e viadutos, que geralmente têm uma taxa de armação menor, né, caixas d'água, chaminés, silo, estruturas de estação de tratamento, dietas, os poços, né? Então, a gente tem uma série de estruturas que podem ser atendidas por esse tipo de sistema. Né? Aqui nós vamos ver aqui mais pilares de rodovias, né, executados com o sistema barrão interno. Nesse caso aqui, a gente conseguiu aí esse desempenho de entre 20 e 25 centímetros por hora, trabalhamos com 24 horas de concretagem. Né? Então, aqui, a gente vê pela foto que a gente tinha um conjunto muito grande de pilares para ser executados. Então, essa produtividade da forma deslizante se torna muito interessante, né? Porque o ganho de prazo nisso aqui, o fato de você não ter que montar um andaime, como a obra fica limpa, né? com uma logística muito menor para você poder atender, é essencial aí o uso da forma deslizante, né? As chaminés, né? Aqui uma chaminé também de uma fábrica de celulose. Então, a chaminé é uma estrutura clássica, né? É uma estrutura aí que vai ter por baixo, certamente que mais de 100 metros de altura. A chaminé de uma fábrica de celulose é bastante razoável da gente imaginar, né? Então, essa aí de em torno de 180, estamos executando mais uma agora que já foi para 160 a altura dela. Então, você executar isso com uma forma fixa é inviável, né? Com o barrão interno, nós temos a peça trabalhando dentro do concreto, a taxa de armadura é menor, né? Aqui, se eu usasse, por exemplo, uma estrutura de guias, também não seria tão interessante em função dessa altura tão grande que eu tenho. Embora no sistema de guias, eu posso também trabalhar em níveis e conseguir fazer estruturas mais elevadas. Quando a gente chegar lá no sistema de guias, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa altura média, né? Aqui, olha, aquilo que a gente falou dos pilaretes que são utilizados quando eu tenho grandes aberturas, né? Esses pilaretes são aí os pilares de sacrifício ou falsos pilares, né? Que vai servir tanto para envolver o barrão, que é o elemento que vai distribuir a carga e vai fazer a sustentação do pórtico no sistema barrão interno, quanto também para poder estruturar, né, a parede ali enquanto ela se comporta como uma viga, tá certo?
Os silos de grãos, né, também são estruturas onde é muito comum utilizar a forma deslizante. Você vê o acabamento, a obra limpa, onde você tem aqui, em vez de montar aquele conjunto de andaimes, você tem uma escada que é utilizada para esse acesso. Então, você usa a escada para acessar e depois faz todo o trabalho em cima do andaime da própria forma, né? Aqui, os silos que a gente chama de germinados, né? Então, os silos, aqui é um conjunto de 6 silos, com todo o perímetro da forma, inclusive a união entre eles, sendo atendida pela forma TEMEC, né? A gente faz aí no barrão interno 0 arremate, então fica bem interessante a garantia dessa geometria também, né? O cliente não tem o risco de ter que executar, de ter que ter uma equipe de carpintaria diferenciada, né? A gente já faz essa racionalização, inclusive depois, nesse caso aqui, uma bateria de 60 silos, nós vamos ter ali as interferências entre os conjuntos. Então, todo esse processo já é racionalizado na definição da geometria da forma, né, das partes que a compõem, mostrando aí que fica uma estrutura com um acabamento muito diferenciado, né? Aqui nós vamos ver um vídeo de um silo, né, um silo geminado com a vista aí por cima, né, para a gente ter uma noção aí do que é a dimensão dessa obra, né? Aí as pessoas trabalhando sobre a deslizante, fica um trabalho muito tranquilo, né? Você fecha a lateral do andame, seguro, né? Com menos movimentação. Então, a deslizante confere aí nesse tipo de estrutura uma facilidade muito boa, né? Fica uma obra limpa, bonita. O período da noite, né? Se você continua deslizando aí 24 horas, você tem esse ganho. A forma, você consegue iluminar, consegue montar tudo que é necessário ali para poder fazer um bom trabalho nesse tipo de estrutura, né? Fica uma estrutura limpa e bonita ali dentro. Você vê que num parque industrial, né, você não ter ali toda aquela montagem de andame, aquela parafernália, te ajuda muito, uma forma mais clean, menor, né? Então, é um trabalho que é bem interessante mesmo e essencial, né, para esse tipo de estrutura aí. Aqui mais alguns pilares, né? Quando a gente fala, Tatiana, então você está falando só de estruturas muito altas, né? De estruturas aí de 20, 30 metros, não. Né? Aqui nós temos o exemplo da ferrovia, né? Acho que a maioria aí, a FIOL, Ferrovia Leste-Leste, que está aí há anos, se Deus quiser, em breve vamos finalizar, né? É uma obra que utilizou aí a deslizante dos pilares das pontes ferroviárias, né? Pontes e em alguns viadutos. Então, o que acontece? Numa área de ponte, aqui nesse trecho a gente tinha pilares altos, mas também tínhamos trechos com pilares mais baixos, né? Pilares de 12, 15, 20, variado aí pela extensão da ferrovia, né? O que acontece? Aqui você tem um trabalho sobre água. Então, além da gente ter aqui na TEMEC o escoramento aéreo para esse tipo de situação, que é o essencial aí, falando um pouquinho do escoramento, fugindo do tema um pouquinho, mas, além disso, na deslizante, como você não precisa montar o andaime e como a área de forma é muito pequena, então você tem uma grande vantagem, que você reduz demais esse trabalho sobre água, que é bem complicado, né? Então, eu tenho aqui a forma montada, uma área pequena. Quando eu for desformar, se eu tiver uma grua, um guindaste por perto, eu vou conseguir desformar em módulos, nós vamos ver também slides mais à frente, vai me facilitar muito o trabalho aqui. Além da velocidade pela altura do pilar, o fato de eu ter uma logística bastante facilitada, né? Aqui a gente vê a chaminé aqui, onde, ao final do deslizamento, né, a gente consegue retirar essa deslizante. No caso aqui, em função do diâmetro, conseguimos tirar toda a parte interna da forma, né? Então, isso muito facilita ao construtor a segurança quando se trata de área industrial, né? Você racionalizar essas movimentações todas, né? É muito importante, né? Aqui um biodigestor, então uma estrutura aí também de ética que fica bastante interessante fazer com a forma deslizante, né? Como está no início da montagem, dá para a gente ter uma ideia do sistema barrão interno, né? A gente vê aqui os pórticos, a estruturação da forma posicionados, né? Os barrões já posicionados também,
e a armadura da forma, aqui, as barras verticais todas posicionadas, e a armadura horizontal aqui, ó, só é feita abaixo do pórtico. Então, esse é o fator que, quando eu tenho uma estrutura fortemente armada, e aí eu tenho muita armação para posicionar aqui abaixo desse pórtico, eu não tenho tempo, um dos fatores, né, suficiente entre o deslizamento e o prazo que eu precisaria para poder montar essa armadura. Então, isso é um dos fatores que pode fazer optar pelo outro sistema deslizante. Nesse caso aqui, enquanto eu for subindo essa forma, eu vou montar abaixo do pórtico as armaduras verticais, bem como serão feitas as emendas das armaduras verticais, perdão. Tá certo? Então, no deslizante barrão interno, enquanto eu deslizo, eu também faço a armação. A estrutura da forma deslizante, né, ela é toda pensada para garantir a geometria, para a gente ter a possibilidade, como a gente falou ali, de ter algum acerto na estrutura, então ela também tem seus travamentos, né? Aqui por cima, a gente vê o andaime de serviço, que é onde vão trabalhar os armadores, a equipe de concretagem, né, e a equipe da própria forma deslizante em si, que vai fazer o lançamento. Então, você vê como fica limpo, fica um espaço interessante de trabalho, muito seguro, né? A forma aqui, quando a gente nunca viu, né? Eu, quando vim para a Temec, já tinha 7 anos aí no mercado da construção, onde eu também aprendi demais, né? E a gente, quando nunca viu a deslizante, você pensa, meu Deus, mas é muito pequeno, né? Como que faz? E quando você está aqui em cima, você percebe a firmeza da forma, né? E por que isso acontece? Porque a forma trabalha cheia. Então, ela trabalha com o atrito do concreto. Então, para você deslocar essa forma, não há vento que consiga prejudicar uma forma dessa magnitude, né? Com a área de contato que você tem. Então, é uma forma realmente que, com relação à segurança do acesso às pessoas para um trabalho em altura, é muito interessante, né? Fica bem bacana. Né? Então, estruturas de pontes estaiadas também a gente consegue deslizar, inclusive, e a depender de caso a caso, é claro, né? O ponto onde eu passo da altura dos estais, a gente consegue deslizar as faces onde eu não tenho estai e consigo, às vezes, deslizar a forma interna para facilitar o acesso, né, das pessoas que vão ali montar os cabos. Então, ela contribui bastante. Aqui, em outro tipo de estrutura, onde a forma deslizante também é muitíssimo interessante, né? A estrutura onde eu tenho uma seção variável. Então, você executar uma estrutura com seção variável é sempre complicado, sempre difícil, né? Aqui a gente tinha um tipo de chaminé, que a gente chama de chaminé de fechamento, que começava ali com um diâmetro, com um raio, vamos falar do raio que ele demonstra melhor, né? Um raio de 6 metros e alguma coisa, 6 metros e meio, e terminava com um raio de 75 centímetros, 75 mesmo, 1,5 metro de diâmetro. Então, é um grande desafio. Você imagina você montar uma forma de madeira ou uma forma metálica, onde você vai ter que retirar parte dessa forma à medida que a sua dimensão vai reduzindo, né? Na forma deslizante, a gente consegue desenvolver um processo de articulação entre os painéis, né? Que os nossos supervisores aí de montagem dão auxílio. E ali a gente chama ali, às vezes, no mercado de gavetas, né? Mas existem N maneiras de se fazer isso, de maneira que eu, enquanto deslizo, também reduzo a forma. Então, a equipe da engenharia da Temec trabalhou muito na solução dessa forma e nós começamos com um jogo de forma lá embaixo e terminamos com o mesmo jogo de formas lá em cima do 1,50. Então, se isso aqui fosse de madeira ou de forma fixa, você certamente teria que fazer ao mínimo umas 4, 5 trocas de forma, né? Porque à medida que você vai fechando, o painel que você usou para poder fazer aquela dimensão de raio, como o raio diminui muito, você não conseguiria fazer. Então, o sistema da deslizante, como ele é um sistema que é muito pensado em função do concreto e da armadura, ele tem diferentes nuances aí que pode contribuir para a execução das estruturas também com a variação de geometria, tá certo? Os silos, como a gente já colocou aí, né? Muito cooperativas de grãos. Nós fizemos aqui, deve ter uns 3 anos atrás, e agora já fizemos novamente no ano passado, né? Um silo com um diâmetro de 40 metros. Então, enquanto na anterior ali o desafio
era a redução para um diâmetro muito pequeno. Nesse caso, o desafio era como eu vou manter a geometria de uma forma com o diâmetro tão grande, né? E foi um sucesso, graças a Deus, a velocidade do deslizamento foi bem bacana, a precisão geométrica também, né? O acompanhamento feito ali em cima contribui muito para isso. Então, o sistema deslizante barrão interno é isso, né? Em suma, ele trabalha por dentro do concreto e ele foi o primeiro a ser desenvolvido. Então, é um sistema interessantíssimo. Eu posso, sim, fazer estruturas de alturas variáveis, desde que eu tenha uma taxa de armadura que me permita ser executada enquanto eu deslizo. Já o sistema deslizante com guias, eu vou utilizar em um sistema onde eu necessite pré-armar, fazer a pré-armação. E a pré-armação nada mais é do que a montagem na totalidade daquela estrutura que eu vou deslizar ou que eu vou informar, né? Antes da colocação das formas, né? Para que isso aconteça, são necessários alguns fatores. Então, nós estamos vendo aí, esse tipo de estrutura, mesmo que ele fosse feito com uma forma convencional, ele certamente seria pré-armado, né? Porque o pré-armando, eu posso iniciar essa montagem num pátio, por exemplo, deitado, e depois movimentar. Então, nós vamos ver aqui adiante, né? Esse tipo de estrutura. Então, para pré-armar, o que é o básico de uma pré-armação? Além de eu ter ali as posições indicadas pelo projeto estrutural da estrutura de concreto, ou seja, que estarão ali para garantir o desempenho da estrutura de concreto, você vai ter que ter a inserção ali de alguns elementos que a gente chama de torres de gabarito. Aqui nessa foto a gente consegue ver até o X aqui fazendo a diagonal dessas torres, para que eu consiga deixar essa armadura em toda a sua extensão e altura firmemente colocada, né? De maneira, inclusive, que possibilite aqui o acesso à montagem dos armadores. Parte dessa estrutura pode ser montada, né, como foi racionalizado lá em Itaipu, que foi onde se criou esse tipo de sistema, né? Uma equipe de pesquisadores que tinham brasileiros, tinham japoneses, envolveu o pessoal que já tinha um know-how da forma deslizante desenvolvida lá na Alemanha. Quando foi construir Itaipu, verificou, peraí, se eu trabalhar com o meu barrão dentro da seção, eu vou ter alguns problemas, né? Além de eu ter a interferência com a armação, porque eu tenho muita armadura, e aí para eu ter ali uma barra de 1 polegada, como é o barrão geralmente, né? Utilizado no barrão interno, eu posso ter um problema para espaço para ele. Eu vou ter ali o problema dos vazios que vai ficar dentro da estrutura, que no caso de uma estrutura de superfície hidráulica, o vazio provocado pelo barrão pode ser um problema. Ah, Tatiana, mas você falou que ficava estanque lá na frente. E fica, né? Quando eu trabalho com o barrão interno em uma estrutura com armação menor, eu consigo encher aquele ponto onde eu tinha o barrão durante o processo de concretagem, em alturas alternadas, que vão em torno de 15, 10 metros, com grout ou com alguma massa mais fluida. Então, eu consigo eliminar aquilo. Já em uma superfície que tiver uma armadura muito densa, o pessoal até brinca, né? Às vezes, até para se concretar um bloco, a gente tem dificuldade, que é colocado tanto aço que para poder vibrar o concreto a ponto dele encher toda a estrutura é complicado. Então, esse é o problema aqui na estrutura densamente armada, né? Além do controle da verticalidade da própria armadura. Aí não é nenhuma questão, como eu disse, da forma deslizante. Se eu for executar uma estrutura com uma densidade dessa de armação, mesmo que eu use uma forma fixa, eu teria que fazer uma pré-armação, porque senão, muito provavelmente, eu ia estar empurrando essa forma e vou estar com uma estrutura completamente desalinhada, né? Então, eu não vou conseguir garantir o desempenho de forma alguma, né? Então, aí, nesse caso, foi desenvolvido o processo com guias, onde aquela peça que a gente chamou lá de barrão, que dá sustentação ao elemento, passa a trabalhar externo ao concreto. E aí nós vamos visualizar aqui. E aí, quando ele começa a trabalhar externo ao concreto, teve que ser pensado uma nova maneira de se posicionar esse barrão, bem como uma nova maneira de travar a forma. No outro conjunto, eu tinha o pórtico, né? Aqui eu tenho as guias. As guias agora trabalham em toda a altura, travam o meu painel deslizante e também segura aquele barrão, que passa a trabalhar não mais a compressão, ele passa a trabalhar a tração.
tá certo? Então, ele trabalha como se fosse uma corda e eu estivesse subindo essa corda. Então, é assim que o macaco, o cilindro hidráulico, né, trabalha no caso da deslizante com guias. As estruturas, onde elas são mais interessantes, as densamente armadas. Todas as estruturas aí, né, de usinas hidrelétricas, PCHs, UHS, os pilares de vertedouro, casa de força, estruturas de desvio, muro de abraços, praticamente 100%, né, das estruturas que a gente encontra numa usina, esse tipo de forma deslizante é indicado. Mas ele também é indicado, em alguns casos, como a gente já fez, em muros de estruturas industriais, onde eu tenho muros muito espessos, reservatórios que possuem contrafortes, a depender do que aquele reservatório vai, né, vai superar. Os próprios poços de ventilação de metrô também podem trabalhar com esse sistema, a depender da espessura da parede, onde eu vou ter muita armação, bem como as paredes das estações de metrô, quando eu trabalho com estação subterrânea, ajuda demais, né? Tanques de paredes muito espessas e pilares também, pilares retangulares. Nós vamos ver foto aqui de alguns pilares retangulares executados com o sistema com guia. O sistema com guia, aqui visualizando, né? Vocês verificam aqui a armadura já executada, verifica as guias aqui fazendo o travamento da forma, né? Ele trabalha tanto em estruturas verticais quanto inclinadas, chegando ao ápice das estruturas rampadas. Então, rampas, perdão, a gente consegue fazer também com esse sistema. E aí, como que ele funciona, né? Nessa imagem aqui que está com um zoom melhor, então aqui eu tenho um pilar retangular de uma estrutura industrial recentemente executada, onde a gente conseguiu aí em 12 semanas, em uma semana, executar 12 pilares com mais de 9 metros, com cerca de 8 metros de altura. Então, se tornou interessante. Com a forma e montagem de andaime, o pessoal estava fazendo 2 pilares por semana. Então, a velocidade que o sistema deslizante dá, porque eu consigo racionalizar, consigo içar boa parte deles, né? Eu não tenho uma repetição de montagem tão grande, é enorme, né? E aí, como que funcionam essas guias? Eu vou travar ela na estrutura por meio de ancoragens específicas para o uso e vou proceder com o deslizamento. Quando a deslizante passa, eu volto aqui com esse sistema de ancoragem para a estrutura para poder dar a estabilidade para o conjunto da guia, né? Além disso, eu também vou contraventar as guias aqui por meio de tubos e abraçadeiras que a gente utiliza, tá certo? Então, nesse tipo de estrutura, né, a magnitude, o tamanho aqui, o sistema com guias, está na altura máxima. O sistema com guias, usualmente, até ali 40 metros, 45, com bastante ousadia, você consegue fazer com as guias. E se passar disso? Se passar disso, eu também posso fazer em 2 etapas o próprio deslizamento, né? Criando um posicionamento ali para eu poder conseguir reposicionar essas guias na etapa já executada. Né? Então, aqui a gente tem a estrutura rampada de um vertedor, ogiva, né? Totalmente deslizada. Eu tenho aqui o acabamento do concreto numa obra de superfície hidráulica, é essencial, né? Então, a gente tem aí, para ter uma ideia da magnitude desse tipo de obra, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, a gente tem aí, você verifica pela quantidade de armação, né? Como que ele está aí pré-montado diferentes regiões, né? A região da casa de força, a região do vertedouro. Então, com o uso da forma deslizante, a gente consegue otimizar muito. Inclusive, principalmente, no caso das usinas hidrelétricas, a gente viu ali um conjunto muito grande de gruas sendo utilizado, né? A forma deslizante, como ela não precisa desse equipamento full-time, ela precisa só durante a montagem, a desmontagem, então você tem um ganho muito grande, uma redução muito grande do uso desse tipo de equipamento, que geralmente é um equipamento caro, né? Aí a gente está vendo aí a concretagem com a bomba, né? Então, você consegue otimizar e racionalizar a obra como um todo, quando você pensa em forma deslizante, né? Você vai pensar na armação, você vai pensar em pré-armar, em ter um pátio de pré-armação, você vai pensar ali no remanejamento desse material entre os trechos que você tem a executar. Então, você vai ter um ganho muito grande, porque você vai racionalizar a obra,
né? Então, isso se torna uma coisa muito interessante, principalmente em obras dessa magnitude, mas não somente, né? Quando eu tenho obras aí, de reservatórios, obras de estações de tratamento, muitas das obras industriais, né? Algumas obras de infra, esses conceitos todos aí que em obras grandes a gente precisa deles, porque sem eles você não toca a obra, você pode sim, certamente, aplicar em obras também de menor magnitude, tá certo? Então, a gente tem aí aqui uma estrutura com contraforte. Aqui, pela pré-armação, você também dá para visualizar, eu tenho aqui uma estrutura com geometria variável, né? Então, eu consigo ir morrendo os painéis aqui de maneira a executar um triângulo, executar uma parede com diferentes níveis de altura aí, né? Conseguimos fazer os cantos. Então, é uma versatilidade bem grande, uma produtividade. Aqui, como a gente viu, né? Lá na outra foto, nós já vimos lá um pilar também densamente armado, de uma estrutura industrial, de uma seção não tão grande. Provavelmente esse pilar aqui, eu não me lembro da seção dele especificamente, mas ele deveria ter ali 80, 90 centímetros, por um pouco menos na outra face, né? Então, você vê um pilar usual de uma estrutura de infra ou de uma estrutura industrial, onde eu consigo fazer o deslizamento com guias, né? E consigo garantir ali a geometria dessa estrutura. Né? Aqui o trabalho que tanto ocorre lá aqui no barrão interno, né, na foto mais abaixo, quanto no sistema com guia, dos pedreiros fazendo o acabamento do concreto. Então, por isso que quando eu termino a estrutura, eu tenho aquela qualidade no acabamento, né? A gente consegue já garantir isso aí e eliminar os reparos que em outros sistemas de forma você acaba tendo ali. Né? É a questão que nós já vimos lá também anteriormente, e que em obras industriais também muitas das vezes é importante, que é a questão de você poder executar as lajes posteriormente. Né? Com o sistema deslizante, por que isso é ainda mais interessante? Porque aí você usufrui da velocidade que esse sistema te dá. Né? E quando você vai fazer seu escoramento, você não tem ali que ter transporte de forma, você já venceu essa etapa. Você não tem que ter uma equipe de armação específica, não tem que ter equipe de montador. Então, você tem uma redução ali considerável, né? Tanto de equipe quanto de prazo. Aqui, estruturas como canais também são as barragens com uso de canais na América Latina, El Salvador, Chile, Peru, fizemos né, muitas vezes, lá é usual, mais do que aqui no Brasil, as barragens com canal, mas aqui no Brasil também já deslizamos canais, por exemplo, de graneleiras, né, de estruturas, de portos, então também a aplicação aí da deslizante, ela ganha esse terreno, né? Aqui, obra industrial no Espírito Santo, você vai falar, Tatiana, falou que não precisava de andaime, essa foto aí está poluída. E é verdade, né? Nós colocamos ela aqui propositalmente, justamente para a gente mostrar, olha, aqui eu tenho uma escada, até feita em andaime com a estrutura do multidirecional, e eu não tenho mais nenhum andaime, e eu tenho uma área cheia de interferências, uma área industrial. Então, com a forma deslizante, a gente consegue ter essa limpeza, por exemplo, para fazer a parede de um britador, né? Para fazer uma estrutura de uma torre de ciclones, de cimento, alguns prédios que possuem pilares mais elevados, se torna muito interessante o uso desse tipo de forma. Né? Aqui uma obra de metrô, né? Lá no metrô do Rio, no trecho Rio-Barra, lá a gente deslizava paredes assim, de 3 metros de altura, o pessoal estava deslizando. Tamanho é o ganho da velocidade e da qualidade do concreto, que depois ficava aparente, que a gente estava conseguindo, né? Então, é bem interessante. E aí, há mais trechos de deslizante, né? Pilares inclinados a gente consegue fazer com tranquilidade, né? Durante a montagem da armação, isso aí já vai estar previsto. A equipe de engenharia, geralmente, quando é inclinado, já faz esse dimensionamento para prever também os encontros entre guias em cima para não bater, né? Os painéis saindo em patamares, quando eu tenho aqui, por exemplo, um contraforte, que pode ser suave como esse, mas também poderia ser mais inclinado. Né? Então, a forma deslizante, ela permite aí essa gama, né, vamos falar assim, de utilizações que é bem diversa e que a gente, assim, aqui na TEMEC tenta mostrar
e tentamos mostrar aqui nessa apresentação um pouquinho, né, dessa versatilidade que a gente tem de trabalho, que é, às vezes, maior assim, do que é esperado inicialmente, né? Então, era isso que a gente tinha para falar. Se tiver alguma dúvida, além daqui agora, né, eu vou passar a palavra para o Jefferson. Na live é mais difícil da gente mensurar o que cada um está entendendo, se está muito rápido, se está muito devagar, né? Mas fica aí também o e-mail de contato da TEMEC, né? Se precisarem tirar alguma dúvida, a gente está aí de portas abertas aí para conversar com todo mundo. Posso interromper aqui o compartilhamento, Jefferson? Você quer falar alguma coisa? Como é que podemos fazer? Não, pode interromper. Beleza, vou tirar aqui. E aí, Isso. não sei como é Aí que tá. você só volta o host para mim, né? Mas até aí tudo bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito, Tatiana, pela apresentação, né? Pelo conhecimento, pela técnica, né? Em apresentar. Foi muito bem feito, muito bem esclarecido. Eu mesmo, né? Com algumas dúvidas que eu tinha na apresentação que eu fiz, né, anterior, né? Sobre sistemas de forma, já consegui esclarecer nessa. Queria agradecer também o Felipe, né, por ter autorizado essa apresentação. E está de parabéns, muito bem feita. Que bom. Agora vamos ver aqui se tem algumas perguntas. Eu anotei algumas que foram feitas aqui durante a apresentação. Eu não sei se alguém, né, que está na sala quer fazer alguma pergunta. A hora é essa, pessoal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Oi? Tá. Todo mundo agradecendo aqui, Tatiana. Parabenizando aí pela apresentação, né? Realmente foi muito boa, excelente. Que bom que foi útil, né? É bom a gente trocar essa ideia sempre. Sim, como você falou, né? A troca de conhecimento, a gente acaba até aprendendo um pouco mais, né? Com certeza, todos nós. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui, que deixaram aqui, sobre o comparativo de preço, né, do sistema deslizante com o sistema trepante, né, o autotrepante, alguma coisa assim, né? Mais ou menos, porque nesse sistema deslizante, né, a quantidade de forma é bem reduzida, né? Muito reduzida. E no outro sistema, logicamente, a gente vai usar mais forma, né? Uma ideia assim, ou de valores ou de porcentagens, né, entre o comparativo entre um e outro. Isso. O que acontece, Jéssica? O que a gente faz? Não é justamente como a gente mostrou, como o volume de forma é muito menor e por outro lado, a tecnologia utilizada, o esforço que é feito é muito diferente entre um sistema e outro, nós só fazemos o comparativo de forma entre trepante e deslizante, fazendo um estudo completo, comparando também mão de obra e prazo, e a logística. Tá certo? Então, se eu for comparar metro quadrado de forma, não é a unidade de comparação. Né? Eu não posso comparar. É como se eu estivesse comparando o ouro com uma coisa de prata. Né? Então, aí realmente eu vou dizer, não quero deslizante, Deus me livre. Então, como que geralmente é feito? O cliente encaminha o projeto, o escopo, o que ele tiver para a gente, e aí a nossa equipe faz esse estudo considerando mão de obra e prazo, tá certo? E leva em consideração as características da obra. Porque é aquilo que eu disse, por exemplo, eu posso ter uma obra industrial onde eu tenha que ter uma concretagem no máximo 2 metros de altura. E eu não posso ter uma armação maior do que 2 metros montada. Então, não vai viabilizar o sistema deslizando. Nós vamos dizer, olha, aqui o autotrepante pode ser mais interessante, você vai parando, pode ser que seja mais interessante a forma com andaime, né? Então, tem que ser levado em consideração aquilo que o limitador daquele empreendimento. Então, a gente não compara, né? A gente não faz a comparação metro quadrado por metro quadrado, porque não é viável fazer. Então, a gente faz, geralmente, o preço do conjunto. Aí a gente apresenta dessa maneira para o cliente. Olha, o preço do conjunto de uma forma deslizante para essa estrutura, o prazo estimado é X, vai custar tanto. O preço do conjunto de uma forma, seja
autoportante ou mesmo com andaime, o prazo é Y e vai custar tanto por mês. Aí ele consegue enxergar ali, né, a diferença de valor que vai ficar e escolher entre o que for mais interessante, tá certo? Ah, perfeito. Entendi. Tá certo. Tem uma pergunta aqui do Bueno, que ele fala assim, né, ele está questionando, está aqui no chat, não sei se você está vendo. Ele fala assim, vocês têm trabalhado junto aos principais órgãos que publicam preço de referência, tais como DENIT, Ciclo, SINAP, etc. Para constar esses tipos de forma em suas tabelas, é viável manter um preço de referência para esses órgãos? Então, aí hoje nós não temos esse preço de referência. Nós até já fizemos alguns estudos, até a pedido do próprio DENIT, mais ligado a falar assim, olha, essa situação aqui, é viável fazer com deslizante? E nós também já fizemos estudos, por exemplo, em obras, principalmente de infra, aquelas muito de ponte, viaduto, no momento da licitação, junto aos nossos clientes, né, mostrando os dois tipos, porque é até um plus para a construtora. Né? Então, você vê que nós atendemos muitas obras federais, estaduais, dos mais diversos estados aí, onde o fato da construtora optar por fazer forma deslizante foi determinante, inclusive, para ela ganhar a obra. Né? Então, o que acontece? Esse estudo junto aos órgãos, por hora, né, a gente ainda não tem com relação a preço, até porque ficaria uma questão meio complicada de se falar sem você ter, geralmente, as definições todas, né? E aí, cada construtora tem mesmo que o seu ritmo, meio que até onde que pode ir, então é um pouco limitante, mais por esse fator, pela logística em si. Né? É como se eu quisesse dizer assim, lançamento de concreto, aqui você tem que trabalhar com X metro cúbico, senão você não consegue. E, às vezes, você pode ganhar uma obra trabalhando com volume de concreto mais ponderado. Então, assim, junto às construtoras, aí, desculpa o nome da pessoa que fez a pergunta. Foi o Bueno. Bueno, a gente está sempre aberto a participar dos estudos, muito. A gente aqui na TEMEC, inclusive, nós gostamos de participar. Né? A gente não faz o orçamento para licitação com envio de proposta padrão. Não, a gente estuda justamente porque pela deslizante a gente tem que olhar para a estrutura para poder colocar que é viável. Então, a gente faz esse trabalho muito junto às construtoras. Mas fica uma sugestão, a gente vê aqui, avalia junto à diretoria, podemos sim até junto à Abraço aí, principalmente esse conhecimento sobre a forma, junto a esses órgãos, eu acho que pode ser sim, bem interessante para todo mundo, né? Principalmente para as construtoras, porque mesmo que não houvesse a referência de preço, né, de fato, o uso desse tipo de forma em determinados tipos de obra, ele é determinante para você conseguir ganhar a obra, senão você não vai conseguir. Né? Exatamente, e a explanação foi muito bem feita, né? Então, a gente sempre ouviu falar de formas deslizantes, tudo, né? Mas não tinha esses detalhes todos, né, que você passou para a gente, foi bem legal. Aí tem o Victor Vieira, ele está dando os parabéns para você, é muito claro e objetivo na apresentação. Esta avaliação de custo, né, versus benefício necessita de um enorme estudo técnico, né, o que valoriza os profissionais da engenharia. Excelente iniciativa da Abraço. Muito obrigado. Né? Obrigado a todos aí. Tá certo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui no chat. Acho que agora não. Mas eu queria colocar mais uma pergunta também sobre peças perdidas, né, na execução da forma deslizante. Assim, em comparativo, é muito grande o número de peças perdidas, o que isso impacta, qual a porcentagem? Você diz dentro do concreto ou você está falando de indenização? Não, dentro do concreto. Forma perdida. Peça perdida. Aquele lá ele sabe que ele vai ter que pagar porque, né, não tem como. Isso. Dentro da deslizante é muito menor. Porque a deslizante, diferente da forma autotrepante, como a maioria das empresas, principalmente as empresas fora do Brasil, tem sistemas
autotrepantes que a gente também tem, eles também têm sistemas muito bons, né? Que tem o seu uso ali, certamente, que favorecido em determinadas situações. Só que todo o sistema autoportante, como o nome diz, trabalha com uma ancoragem interna ao concreto. E aquela ancoragem é perdida, você não tem como tirar ela dali. Né? No caso da deslizante, tanto no barrão interno quanto no sistema com guia, esse elemento praticamente não existe. No barrão interno não existe, não há. E no sistema com guia, o que você tem ali é uma barra simples, uma barra de meia. Então, é um item comercial, não é uma ancoragem robusta, como é no sistema autoportante. No nosso próprio sistema autoportante, também o cliente tem que comprar insert, né? Como ou com a gente ou com outra empresa, mas ele tem que adquirir, que é em aço 1045 e tal. Na deslizante, não. No barrão interno não tem nenhuma peça perdida, e no sistema com guias, eu tenho, mas é uma peça comercial, é uma peça muito tranquila ali. Então, o número de inserts é certamente muitíssimo menor, próximo de zero. Não é de custo elevado, muito barato. Não é, exatamente, não é. Tá? Tá certo. E uma outra... Deixa eu ver, tem uma outra questão aqui, do João Araújo. Oi? Nosso João Temec. Tá. Ele falou assim, a Tatiana acha interessante explicar que não basta apenas verificar a questão do preço, né, entre os tipos de forma, mas também o tipo de obra, né, o tempo de execução, o fornecimento de concreto. Isso é o que define. Foi o que você tinha comentado, né? Exatamente. Então, eu posso ter, por exemplo, né, aqui, é claro que eu vou puxar a sardinha para o lado da deslizante, né? mas sendo contraditório ao mesmo tempo, né? A gente tem, sim, situações onde, por exemplo, eu tenho uma rodovia para fazer, só que eu tenho problema com concreto. Eu tenho uma rodovia que só tem 3 viadutos e eu não vou ter usina, eu vou ser atendido por uma concreteira que fica a 50 quilômetros da cidade, o trecho mais próximo a 50 quilômetros, e eu não posso fazer o concreto em loco porque a fiscalização não libera. E aí o cara só consegue me fornecer 3 caminhões de concreto por dia. Então, desculpa a palavra, você está lascado, vou usar a palavra de qualquer forma, né? E com a deslizante você não consegue, né? Aqui a gente já teve casos que a gente tentou recentemente esse ano, nós tentamos um pilar de diâmetro de 1,40, que a gente ia deslizar, até começou a deslizar, mas a logística do concreto não funcionava. Então, o cara só tinha uma concreteira na região, a concreteira não conseguia cumprir com os prazos, ou era muito pouco para o concreto para ele mandar diversas vezes, e aí não enchia um caminhão, o volume é baixo, ou era um intervalo muito curto, não podia fazer em obra. Então, sim, o João está certíssimo aí. Tem situações onde a estrutura pede a deslizante, mas a condição de contorno não te permite, né? Então, é por isso que é um sistema mesmo. Por isso que a gente gosta de estudar junto com o cliente, porque é essencial. Um ponto que até o pessoal não perguntou, não, mas que a gente já tentou aqui algumas vezes, né? Quando você tem aí, o Brasil teve uma época que virou muito moda, agora está um pouco menos, mas acho que isso vai voltar, se Deus quiser, quando voltar as obras comerciais, o prédio em núcleo rígido, né? Então, aquele núcleo do concreto, o núcleo de concreto que serve para segurar ali ou a obra pré-moldada ou a obra em estrutura metálica, aquele núcleo pede a forma deslizante, ele chora pela forma deslizante. Mas, sim, dentro de cidade, algumas vezes a gente encontra muitas limitações. Por exemplo, não posso trabalhar 24 horas. Já não é tão legal, dá para trabalhar. Mas aí chega o calculista e fala assim, o núcleo, a parede vai ter só 15 centímetros, e aí você não pode passar da altura mais do que 2 lajes. Aí já não é legal deslizante, porque aí eu vou ter ali no máximo 6 metros ainda por cima parando. Então, não vai ser interessante, né? Exato. Agora, se eu tiver isso numa obra, talvez onde eu tenha ali uma parede ali de 20, e aí o calculista me libera 4 níveis, aí já começa a ficar interessante. Então, o João está correto. Condição de contorno e tipo de estrutura. É imprescindível sempre, né? Certo. Aí tem o Maurício aqui também, que está parabenizando, né, a equipe pela condução do evento, principalmente pelo desempenho da Tatiana, né, e a apresentação. Agradecer aqui. Boa noite a todos. Eu acho que era isso, Tatiana.
perguntas, né? Não foram colocadas mais nenhuma aqui, mas se alguém ainda, né, quiser fazer alguma pergunta, quiser mandar esclarecer alguma dúvida, né? Tem o site da Brasf, né? Para o contato, né? @brasf.org, e pode nos enviar. E eu queria agradecer, né, mais uma vez aí, obrigado, Tatiana, pelo suporte aí. Obrigada a você também, Depois gente. vai ficar disponível no site. Foi corrido, né? Foi assim, a gente acaba pensando que o tempo, vai, né? O tempo, não, ainda tem bastante tempo, né? Vai chegando perto, a gente fica preocupado, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Bela apresentação, né? Muito obrigado. E como eu falei, né? A gente, mais um pouquinho para frente, a gente vai disponibilizar a apresentação e a gravação também no nosso site, né? Para consultas, para quem quiser, né? Estudar, ver mais a fundo. Então era isso. Já são 19h45, né? Era até 19h30, passamos 15 minutos, mas não tem problema. Então é isso, Tatiana. Muito obrigado. Agradece aí, dá um grande abraço no Felipe aí, né? Obrigada a todos. Disponibilidade aí. E vamos, né, preparar mais algumas, né? Seria bom, né? A gente passar esse conhecimento para o pessoal. É bom difundir o conhecimento, né? Porque a gente consegue, né? Que o pessoal se capacite melhor ainda. Tá sempre certo. bacana, sempre bom. Então, tá bom. Muito obrigada a todos. Tatiana. Boa noite, gente. Obrigada. Nada. Tchau, tchau. Um abraço.